E uma das últimas empresas que entrou no Brasil de capital internacional, a Pearson, uma inglesa muito forte mundialmente, ela entrou no Brasil comprando sistemas de ensino pueridomos, né, que são 4 sistemas de ensino, e circunstancialmente a Pearson em 2015 fez o PISA, que é um sistema de avaliação que dos países, entre aspas, mais desenvolvidos, o Brasil entra como país convidado no PISA para participar dessa avaliação, para ver o nível da qualidade da nossa educação, assim como vários países da América Latina entram como países convidados no PISA. Os nossos alunos sempre ficam em último lugar ou quase último, então nossa avaliação pública é sempre questionada. A Pearson vai fazer o PISA de 2018 também, e o PISA, vários educadores de vários países, inclusive desenvolvidos, têm questionado os critérios de qualificação da educação, que são critérios mais de formação para o mercado. Que tipo de educação nós queremos? E o Brasil coloca isso nós começamos a participar do PISA junto com a LDB de 93, 93, 94, de 96. Nas reformas brasileiras, quando entrou o Programa Nacional do Livro Didático consolidado, nós também começamos a ter políticas de avaliação da qualidade da educação, no rastro das reformas do Fernando Henrique Cardoso, né, o Paulo Renato como ministro da Educação. Essa é uma diretriz, avaliar a qualidade da educação por meio de sistemas de avaliação, é uma diretriz inclusive do Banco Mundial para fornecer empréstimos. Isso vale para todos os países da América Latina. Respondendo à questão se interfere no conteúdo dos livros ainda, né, não perdendo o mote. Essas políticas de avaliação, elas vêm se consolidando no Brasil, e a questão é, o que é qualidade de educação? Porque para você dizer, o menino foi mal, mas qual é o instrumento que está avaliando? Qual é o instrumento que está avaliando? O PISA, ele tem uma diretriz, né? Está pensando nos países desenvolvidos, uma educação mais técnica, menos humanística. Vários educadores mundialmente têm feito essa questão. O PISA tem sido referência para a qualidade na educação. E aí, essa intersecção, o PISA entra no Brasil, a Pearson entra no Brasil pelos sistemas de ensino, vendendo sistemas de ensino, inclusive para a educação pública, é o NAME. Tem entrado cada vez mais na educação pública o sistema de ensino, em que você vende todo o currículo. A Pearson vai fazer o PISA em 2018. Então, que educação a gente quer para o Brasil? Quando se fala em privatização da educação pública, esse é um exemplo concreto. O que é quando uma empresa vende um sistema de ensino para o município. Quem compra são as instâncias centrais, prefeito, os professores não escolhem. E aí você pergunta se tem implicação no conteúdo dado na escola. Tem, né? Porque a partir do momento vale considerar uma outra informação. Pelo Programa Nacional do Livro Didático, como que ele se opera? O governo federal, atualmente, as editoras inscrevem os livros. Eles passam por avaliação nas diferentes instâncias, em várias universidades. Cada universidade, algumas universidades avaliam determinada disciplina. Não pode ter preconceito, erro conceitual. Tem alguns critérios que são gerais e alguns critérios que são específicos, né, da disciplina. Os livros que passam por essa avaliação, é feita uma relação. O guia de livro didático é distribuído para todas as escolas públicas do país. Os professores analisam e escolhem, e o governo federal manda os livros para todas as escolas públicas do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, 5.000 e
400 aproximadamente. Então, existe uma avaliação, o governo, como comprador, avalia, os professores selecionam e distribuem esses livros para todos os meninos. Como é vendido o sistema de ensino? Ele é vendido diretamente para o prefeito ou instâncias no núcleo central, né, governamental do município, para o município. É adotado para todo o município, os professores não têm participação. É um sistema bastante estruturado. Os cursinhos, eles nasceram com o objetivo de que o menino entrasse no vestibular, de uma instância bastante conteudista, que o menino passe na prova, né? Então, o sistema de ensino tem o objetivo de tratar todos os conteúdos de forma organizada, com o tempo e o calendário já pressuposto, vai de encontro, se choca com uma formação mais humanística, porque ele é todo regulado. Voltando, os sistemas são vendidos diretamente para as prefeituras. A prefeitura abre mão de receber o livro didático de graça do governo federal, quer dizer, o município não paga nada, ele pega toda a sua verba e compra o sistema de ensino. Então ele passa praticamente não ter verba de educação. Então, se ele quer comprar equipamento, investir na formação do professor ou algo mais pontual que o município precisa, ele abriu mão disso para comprar o sistema de ensino, que é negociado diretamente com as instâncias centrais das prefeituras e também pode incidir em corrupção, e tem há muitas controvérsias nessa compra pelos municípios. Então tem uma entrada diferente. Só para fechar essa questão, em São Paulo nós temos aproximadamente 640 municípios, 150 municípios atualmente já estão com sistemas de ensino e abrem mão de receber o livro do governo federal. Os municípios, principalmente das regiões sul e sudeste, têm optado, têm entrado nessa compra de sistemas de ensino. Por um estudo feito pela Ação Educativa e algumas outras universidades, de 2015, nós temos aproximadamente 350 municípios que compraram sistemas de ensino, muito caro. Na reforma, na LDB 9394 de 96, que foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a reforma da educação, quando o governo instaura a avaliação para a compra do livro didático, antes disso ele não avaliava. O que aconteceu? O governo, inicialmente, ele estrelou os livros, entre aspas. Então, os livros eram avaliados, os melhores com 3 estrelas, depois tinha os que tinham 2 estrelas, 1 estrela e nenhuma estrela. 96, quando teve a reforma na educação. Quais livros os docentes escolhiam mais? Os sem nenhuma estrela. Por quê? Porque o Programa Nacional, a avaliação dos livros didáticos, ela ia ao encontro da reforma na educação, os parâmetros curriculares nacional, pensar mais a função social do conhecimento, uma série de novas diretrizes para a educação brasileira. E o docente, então, a reforma ela vem como ruptura. O docente está em continuidade. O que o docente escolhe? O livro que tem adequação com a sua história de vida, com o que ele foi preparado para saber. Então, esse é um viés de análise. Com a implementação das reformas, só mais uma consideração. Nessa época, era uma época de implementação da reforma. E quando os docentes, a imprensa destacou muito que os docentes eram mal formados. Por quê? Porque eles escolhiam os piores livros. E, na verdade, o governo implementava uma reforma na educação brasileira. Quem poderia se opor a essa reforma? O docente, ao mesmo tempo que era mal formado, porque teve todo um circunstancial, teve todo um fato gerado na imprensa,
né? Isso teve muita divulgação na época. Na verdade, a questão de mal formado ou bem formado é uma reforma sendo implementada e o docente em continuidade. Nós somos assim, né? O humano é assim. Então, um dos critérios é o docente escolhe livro a partir da sua história de vida. Ele também escolhe livro olhando os livros, conhecendo os autores. As editoras, quando é distribuído, quando é lançado para que o docente possa escolher o livro, as editoras entregam os livros na escola, as maiores, né? E o docente também olha esse livro. Então, e a partir, como o PNLD até agora, salvadas todas as limitações que a gente poderia ter, né? Porque a avaliação, ela, de certa forma, ela impõe algumas padronizações. Livros que sairiam muito fora não passam. Mas o PNLD nosso, ele é bastante democrático. Até então, o governo, os docentes poderiam escolher entre 15, 20, 25 livros com metodologias diferentes. Então, o docente também ele tem uma forma mais, entre aspas, mais tradicional ou opta por outra metodologia. Então, isso ainda está embutido na sua história de vida, no seu modo de ensinar. Então, ele escolhe pela sua experiência, por ver o livro e também pela realidade da escola pública. Muitas vezes eu já entrevistei professor que no começo do ano usava livro do ano anterior, ele até tampava para os alunos não ver. Por quê? Porque os alunos têm um determinado... o menino chega com uma determinada prontidão, né? Então não adianta aquele conteúdo para aquele ano escolar se o menino tem outra necessidade, né? Então ele tinha docentes que usavam o livro do ano anterior até conseguir entrar pro livro do ano destinado ao ano mesmo, por conta da clientela dos alunos. Então são vários critérios que incidem na escolha do docente e realmente mostra quem ele é, assim como tudo na vida, né, do humano, né?